existe um fenômeno silencioso que destrói a vida de milhares, talvez milhões, de pessoas no mundo todo. E o mais cruel é que ele não acontece por maldade explícita, nem por atos de violência direta. Ele acontece no invisível, nos gestos não percebidos, nas palavras não ditas, no tom de voz que treme, no sorriso que aparece na hora errada, na postura que se curva sutilmente, no olhar que desvia quando deveria sustentar. A verdade brutal é que antes de qualquer pessoa te desrespeitar, ignorar ou te fazer de escada, você, sem perceber, deu permissão para que isso acontecesse. E aqui está a parte mais desconfortável e, ao mesmo tempo, mais libertadora dessa equação. Absolutamente todos nós, o tempo todo, estamos comunicando. Mesmo quando estamos em silêncio, mesmo quando não dizemos uma única palavra, estamos emitindo sinais. E esses sinais dizem muito mais sobre o nosso valor percebido, sobre nossa força psicológica, sobre nossa capacidade de impor respeito, do que qualquer discurso que possamos fazer. Você já percebeu que, em qualquer ambiente, existem pessoas que não precisam levantar a voz para serem ouvidas? Que não precisam repetir 3 vezes o que querem para que os outros entendam que aquilo não é negociável? Que não precisam se justificar, se explicar, se provar, porque sua simples presença já transmite uma mensagem clara. Aqui tem limite. Aqui tem força. Aqui tem alguém que não vai aceitar ser tratado de qualquer jeito. E por outro lado, existem aquelas pessoas que, mesmo sendo competentes, inteligentes, generosas e bem-intencionadas, simplesmente não são levadas a sério. São interrompidas, são colocadas em segundo plano. Suas ideias são descartadas, suas vontades ignoradas, seus limites atropelados. E muitas vezes saem desses ambientes com uma sensação de impotência, de indignação, de injustiça, se perguntando do fundo da alma, por que isso sempre acontece comigo? Mas a pergunta correta não é essa. A pergunta correta é: o que eu estou, sem perceber, comunicando ao mundo, que faz com que o mundo me trate assim? A anatomia da fraqueza não tem nada a ver com ser frágil fisicamente, nem com ser uma má pessoa. Tem a ver com um conjunto de padrões emocionais, comportamentais e até corporais que de forma inconsciente sinalizam para os outros. Eu não represento risco. Eu não ofereço resistência. Eu sou alguém que cede. Eu sou alguém que tolera. Eu sou alguém que prioriza o conforto dos outros acima do meu próprio. E aqui talvez esteja uma das verdades mais dolorosas e, ao mesmo tempo, mais libertadoras que você ouvirá na vida. O mundo não te trata como você merece. O mundo te trata como você permite. E essa permissão não é algo verbalizado, não é algo consciente. Ela acontece no subtexto, no tom, no olhar, na maneira como você ocupa ou não ocupa seu próprio espaço. Pense, por exemplo, naquelas situações em que você quis dizer não, mas disse sim. Naquelas conversas em que, diante de uma opinião que te desrespeitava, você quis se posicionar, mas ficou em silêncio. Naqueles momentos em que alguém te interrompeu, te invalidou, te atropelou, e ao invés de se impor, você recuou, talvez até disfarçando com um sorriso sem graça, ou desviando o olhar, ou abaixando a voz. O que você acha que essas microações comunicam? Porque enquanto na sua cabeça você estava pensando algo como: quero evitar conflito, prefiro não gerar desconforto, melhor deixar pra lá, na cabeça do outro a leitura foi muito diferente. Essa pessoa não oferece resistência. Posso avançar, posso ultrapassar, posso ignorar. E atenção, isso não significa que as pessoas são todas más, cruéis ou mal intencionadas. Significa que o cérebro humano, o seu, o meu, o de todos,
É biologicamente programado para testar o ambiente, para perceber quem oferece resistência, quem impõe limite, quem protege seu próprio território. E por mais desconfortável que isso seja, é assim que sobrevivemos desde os tempos mais primitivos. A mente humana lê sinais e responde a esses sinais de forma automática, inconsciente, instintiva. Portanto, a ausência de limites claros, a dificuldade de se posicionar, o desconforto em gerar desconforto, a tendência a se colocar sempre no papel de agradar, de conciliar, de evitar conflito, tudo isso não te torna uma boa pessoa. Te torna, na prática, alguém treinado para priorizar o conforto dos outros à custa do próprio. E no jogo da vida, isso quase sempre te condena a uma posição de subserviência psicológica, emocional e, muitas vezes, até financeira e profissional. E talvez agora você comece a perceber que o problema nunca foi exatamente as pessoas. O problema foi o fato de que, sem perceber, você operava em um modo onde sua própria linguagem, verbal, não verbal, emocional e comportamental, comunicava permissões que você jamais verbalizaria conscientemente. E isso cria uma fratura interna enorme, porque enquanto na superfície você se esforça para ser visto, valorizado e respeitado, na camada invisível, seu corpo, sua postura, seu tom de voz, sua energia, sua presença estão comunicando exatamente o contrário. E, se isso te gera dor, indignação, revolta, entenda, isso não é uma sentença. Isso é, na verdade, uma revelação. E toda revelação que gera desconforto também carrega dentro de si uma oportunidade gigantesca de transformação. Porque uma vez que você enxerga a anatomia da fraqueza, uma vez que você percebe os mecanismos invisíveis que fazem com que os outros te tratem abaixo do seu real valor, você também descobre imediatamente que pode começar a desinstalar tudo isso. E é exatamente isso que vamos fazer a partir daqui. Porque se você entende que a fraqueza é algo comunicado, então também entende que a força, o respeito e a presença são igualmente construções que podem e devem ser aprendidas, desenvolvidas e, sobretudo, internalizadas. Isso começa justamente com o que vamos explorar no próximo passo dessa jornada. Porque agora que você entende como, sem perceber, estava emitindo sinais de vulnerabilidade, está na hora de aprender como construir aquele tipo de presença que faz qualquer ambiente ajustar o tom na sua presença. A presença psicológica, o poder invisível que faz, sem precisar de uma palavra, as pessoas entenderem. Com essa pessoa não se atravessa qualquer linha. Existe um tipo de poder que não aparece nas palavras, nos títulos, nem nos cargos. Um poder que não precisa ser anunciado, explicado ou justificado. Ele simplesmente é. E sua presença se impõe antes mesmo que você abra a boca, antes mesmo que você se apresente, antes mesmo que qualquer interação formal aconteça. Esse poder é conhecido nas camadas mais profundas da psicologia social como presença psicológica. E quem o possui não vive mais implorando por respeito. Porque o respeito nesse nível não é pedido, ele é percebido, ele é sentido. Você já deve ter experimentado essa sensação. Aquele momento em que alguém entra em um ambiente e instantaneamente o clima muda. As conversas desaceleram, os olhares se ajustam, o tom de voz de alguns baixa. As pessoas, quase que inconscientemente, realinham suas posturas. Ninguém disse nada, ninguém fez nenhum anúncio formal, mas de alguma forma, todos sabem e sentem que aquela pessoa não é alguém qualquer, que há ali uma densidade, uma força, uma vibração que exige respeito, que impõe presença, que estabelece limites invisíveis. E o mais desconcertante, essa pessoa nem precisa ser a mais rica, nem a mais bonita,
nem a que tem o cargo mais alto. Muitas vezes não é, porque esse tipo de presença não nasce dos símbolos externos. Não vem de dinheiro, não vem de títulos, não vem de aparência. Ela nasce de dentro. Ela é, na verdade, a manifestação externa de uma arquitetura interna absolutamente inabalável. O que poucas pessoas percebem e que quase ninguém ensina é que essa presença não é um dom, não é algo reservado para poucos. Ela é uma construção. E como toda construção, ela segue princípios. Princípios que, uma vez dominados, fazem com que você, naturalmente, se torne alguém que os outros não conseguem mais ignorar, ultrapassar ou subestimar. A presença psicológica começa, antes de tudo, com um estado interno de autoautoridade. Isso significa que você se reconhece como sua própria referência. Você não opera mais no modo onde sua validação vem de fora. Você não entra em ambientes buscando aceitação, buscando permissão, buscando ser notado. Você entra como, quem sabe, no mais profundo do seu ser, que não está ali para provar nada, para ninguém. Você não pede espaço. Você ocupa espaço. Esse estado interno se manifesta externamente de formas extremamente visíveis, embora muitas vezes invisíveis para quem não sabe ler os códigos. Está no olhar que não desvia. Não se trata de encarar, nem de desafiar, mas sim de sustentar o olhar com naturalidade, como quem diz, sem palavras: eu estou aqui, eu me vejo, e porque eu me vejo, eu te vejo. Mas não te temo, não. Te desejo, não te rejeito. Eu apenas estou. Está na postura. Ombros alinhados, peito levemente aberto, queixo nivelado, sem tensões, sem contrações desnecessárias. Não é uma postura de quem quer se fazer maior do que é. É uma postura de quem não aceita se fazer menor. Está no silêncio. Porque quem tem presença não precisa preencher todos os vazios. Não sente desconforto no silêncio, porque sabe que o silêncio, quando vem acompanhado de uma presença forte, fala mais alto do que qualquer discurso. Na verdade, o silêncio se torna um espelho que obriga o outro a lidar com sua própria ansiedade, com seu próprio desconforto, com sua própria inquietação. E talvez o mais poderoso está na energia. Porque mesmo sem compreender racionalmente, todos nós somos leitores intuitivos da energia dos outros. Você sente quando alguém está centrado, alinhado, presente, inteiro. Da mesma forma que sente quando alguém está desconectado de si, ansioso, carente, inseguro. E a energia não mente, nunca mentiu. O que muita gente não percebe é que no jogo da vida, quem não emite uma energia de presença, uma energia que comunica, aqui tem dono, aqui tem limite, aqui tem alguém que se respeita, automaticamente emite o sinal. Oposto, aqui é terra de ninguém, pode atravessar, pode invadir, pode subestimar. E aqui mora uma das maiores armadilhas para quem cresceu condicionado a ser bonzinho, a ser agradável, a ser conciliador. Porque essa programação te ensinou, sem que você percebesse, a diminuir seu próprio volume emocional, a ficar menor, a se encolher energeticamente para não gerar desconforto nos outros. E isso, infelizmente, se transforma num convite aberto para ser ignorado, ultrapassado, desconsiderado. Presença psicológica, portanto, não é sobre ser agressivo, não é sobre se impor na força, no grito ou na arrogância. Pelo contrário, quem precisa gritar, ameaçar, levantar a voz, geralmente, é exatamente quem não tem presença. Quem realmente tem presença, muitas vezes fala pouco. E quando fala, cada palavra tem peso, tem densidade, tem força. E como se constrói isso? Começa, inevitavelmente, pelo trabalho interno de desfazer o vício da aprovação, de se desconectar da necessidade de ser aceito, de ser validado, de ser aprovado. Quando você se torna sua própria fonte de validação,
Você não entra mais em nenhum ambiente pedindo permissão para existir. E quando isso acontece, sua energia muda, seu olhar muda, seu corpo muda. E instantaneamente, o ambiente responde. Porque a verdade é essa: o mundo responde ao que você emite, sempre. A questão é, o que você vem emitindo? Uma energia de ausência ou uma energia de presença? De insegurança ou de solidez? De submissão ou de autoridade pessoal? E se até aqui, você percebe que muitas vezes vinha operando no modo invisível, no modo espero que me percebam, espero que me respeitem. Então respira, porque isso não é mais sua sentença. É, na verdade, seu ponto de partida. Porque agora você sabe que presença não é um dom, é uma construção. Uma engenharia interna que começa com a desconstrução do padrão da fraqueza psicológica e avança, camada por camada, até se tornar um estado natural de ser. E uma vez que você entra nesse estado, algo extraordinário acontece. Porque, junto com a presença, nasce a inabalabilidade. Você deixa de forma definitiva de ser alguém derrubado, abalado, fragilizado pela opinião dos outros, pela rejeição, pela pressão ou pelo julgamento externo. E é exatamente esse estado que começamos a construir a partir de agora. Porque no próximo passo você vai entender em detalhes como se instala dentro de você o código da inabalabilidade. A engenharia mental e emocional que te torna psicologicamente blindado, emocionalmente sólido e impossível de ser, derrubado pelas dinâmicas externas do mundo. Existe um ponto na vida onde você se dá conta, muitas vezes com dor, que não importa o quanto você se esforce, o quanto você se doe, o quanto você tente agradar, sempre haverá alguém que vai te julgar, te rejeitar, te criticar ou simplesmente te tratar como se você não tivesse valor. E por mais cruel que isso soe, essa é uma das maiores libertações que você pode ter. Porque no instante em que você entende que nunca terá controle sobre a cabeça dos outros, sobre os julgamentos alheios, sobre a aceitação externa, nasce dentro de você uma pergunta que, se levada a sério, muda tudo. Por que, então, eu continuo entregando tanto poder sobre minha vida para a opinião dos outros? Essa é, talvez, uma das dinâmicas mais autodestrutivas que existem. Quando você permite que a sua estabilidade emocional, sua paz mental, sua segurança interna e até seu senso de valor sejam reféns do que os outros pensam, dizem ou fazem, você está na prática vivendo como uma marionete psicológica. Seus fios estão na mão de qualquer pessoa que queira puxá-los. E isso, conscientemente ou não, te torna absolutamente vulnerável, frágil, moldável. Não porque você é fraco, mas porque, sem perceber, foi condicionado a acreditar que a sua sobrevivência emocional depende da aprovação externa. E aqui está a chave que desmonta essa prisão invisível. Ninguém tem, de fato, o poder de te derrubar, a não ser que você entregue esse poder. A inabalabilidade não é uma questão de força bruta. Não é sobre se tornar frio, indiferente ou insensível. É sobre construir dentro de você um centro de gravidade tão sólido, tão profundamente enraizado, que nenhuma palavra, nenhum olhar, nenhum gesto, nenhuma rejeição, nenhuma crítica tem mais o poder de te desequilibrar. Mas como isso é construído na prática? Começa, antes de tudo, por uma desconstrução radical do vício da aprovação. Porque sim, isso é um vício. E como todo vício, ele opera através de um ciclo inconsciente. Você busca a aprovação, não recebe na medida que gostaria, sente dor, tenta se ajustar, agradar mais, se anular mais e volta a buscar. E esse ciclo é absolutamente exaustivo, desgastante e nunca te entrega o que você realmente quer: respeito, reconhecimento, liberdade.
O primeiro pilar do código da inabalabilidade é entender, de forma visceral, que a rejeição não diz sobre você, diz sobre o outro, sobre a lente pela qual ele enxerga o mundo, sobre as limitações, os traumas, as expectativas, as crenças e os julgamentos que ele carrega. Quando alguém te rejeita, te critica ou te subestima, isso revela muito mais sobre ele do que sobre você. A rejeição é, quase sempre, um reflexo das frustrações alheias, dos próprios vazios, das próprias inseguranças projetadas em você. O segundo pilar é a ruptura definitiva com o mito da aceitação universal. Porque uma das maiores armadilhas mentais é acreditar, mesmo que inconscientemente, que se você for bom o suficiente, gentil o suficiente, agradável o suficiente, todo mundo vai gostar de você, te aceitar e te respeitar. Isso simplesmente não existe. Nunca existiu. E enquanto você correr atrás dessa miragem, viverá eternamente se dobrando, se ajustando, se moldando, até, inevitavelmente, se desconectar de si mesmo. O terceiro pilar, e talvez o mais libertador de todos, é entender que a sua paz não pode estar no bolso de ninguém, que a sua validação não pode ser terceirizada, que o seu valor não pode ser um documento emitido pelos outros. Isso significa que você precisa, de forma consciente e deliberada, começar a construir dentro de você uma voz interna que fala mais alto do que qualquer ruído externo. Uma voz que não depende de aplauso nem de crítica, que não infla quando é elogiada, nem encolhe quando é atacada. Uma voz que simplesmente sabe: eu me basto, eu me pertenço, e eu não estou aqui para ser aceito, eu estou aqui para ser inteiro. E a partir desse estado, algo absolutamente extraordinário acontece. Porque o que derruba as pessoas não é a rejeição em si, não é a crítica em si, não é a pressão externa. O que derruba é a história que elas contam para si mesmas sobre o que isso significa. Quando alguém te rejeita e você internamente interpreta isso como: isso prova que eu não sou bom o suficiente, você implode por dentro. Mas quando você entende que isso, na verdade, significa: isso prova que essa pessoa não está alinhada comigo, com o meu valor, com o meu caminho, você se mantém de pé, inabalável. E aqui surge uma das maiores verdades ocultas do desenvolvimento pessoal. Uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Você não precisa ser aceito. Você precisa ser respeitado. E mais do que isso, você precisa se respeitar. A um nível tão profundo, tão inegociável, que qualquer pessoa que não seja capaz de te oferecer esse mesmo respeito, simplesmente perde o acesso à sua energia, à sua presença, ao seu tempo e, sobretudo, à sua vida. A partir desse ponto, a rejeição deixa de ser uma ferida aberta e se torna um filtro natural. A crítica deixa de ser uma faca e passa a ser um espelho, que diz muito mais sobre quem a faz do que sobre quem a recebe. A opinião alheia deixa de ser um campo de batalha e se transforma simplesmente em som ambiente, às vezes agradável, às vezes irritante, mas nunca mais algo que tenha o poder de definir sua rota, sua autoestima, sua dignidade. E isso não é arrogância, não é prepotência. É simplesmente o estado de quem entendeu que não há nada mais poderoso, mais libertador e mais estratégico do que se tornar absolutamente inabalável diante das flutuações externas da vida. E talvez nesse momento você perceba que a sua própria história já te deu todos os sinais de que essa construção era necessária. Cada episódio de desrespeito, de subestimação, de invisibilidade, de rejeição, não foi um castigo, foi um alerta, um chamado, uma convocação para que você finalmente acordasse, olhasse para si e dissesse: a partir de hoje, eu me torno meu próprio centro de gravidade. A partir de hoje, nada e ninguém mais me tira do meu eixo.
E, se você sente que esse código já começou a ser instalado dentro de você, então prepare-se, porque agora vem a próxima camada dessa engenharia mental e emocional. Porque se a inabalabilidade te blinda da pressão externa, o próximo passo é aprender a instalar, no campo psicológico, os limites invisíveis. Aqueles que não precisam ser anunciados, não precisam ser verbalizados e que ainda assim são percebidos, sentidos e respeitados de forma automática. Existe um erro silencioso, quase invisível, que corrói a vida de milhões de pessoas todos os dias. Acreditar que os limites são estabelecidos apenas no verbal, no explícito, no momento em que você olha para alguém e diz não, com firmeza. Esse é, sem dúvida, um tipo de limite. Mas ele não é nem de longe o mais poderoso, porque os limites mais eficazes, mais sólidos, mais respeitados, não são aqueles que você precisa anunciar. São aqueles que são percebidos, sentidos e por isso simplesmente não são testados. O que Maquiavel, sem usar exatamente essas palavras, já sabia. E que hoje a psicologia comportamental confirma é que os limites realmente poderosos não são negociados, eles são arquitetados. Eles não aparecem na discussão, na crise, na tentativa desesperada de remediar uma situação onde você já foi desrespeitado. Eles estão instalados antes, no campo invisível da sua presença, no seu campo energético, na sua postura, no seu tom, na sua maneira de existir. E aqui surge uma das verdades mais desconfortáveis que quase ninguém tem coragem de dizer. Se as pessoas constantemente te testam, se ultrapassam seus limites, se te colocam em segundo plano, se te sobrecarregam, se ignoram seus nãos, isso não é azar. Isso não é destino. Isso não é o mundo sendo cruel contigo. Isso é, na prática, uma falha na sua engenharia de limites. Porque o cérebro humano não responde em primeiro lugar ao que você diz. Ele responde ao que você comunica, consciente ou inconscientemente, no nível não verbal, no nível energético, no nível da sua arquitetura interna. E quando essa arquitetura é frágil, inconsistente ou incoerente, não importa quantas vezes você diga basta. Eu não aceito isso. Eu não tolero mais. O outro percebe, nas entrelinhas, que você não sustenta aquilo, que aquele limite não é real, é performático, é frágil, é condicional. E como consequência, ele simplesmente atravessa. Por outro lado, quando essa engenharia interna é sólida, quando você carrega uma presença que sem dizer nada comunica. Aqui não, aqui tem limite, aqui tem dono, aqui tem alguém que se vê, que se respeita e que não negocia sua própria dignidade. Algo absolutamente poderoso acontece. As pessoas simplesmente não testam, não ultrapassam, não ousam atravessar a linha, porque no campo psicológico existe um campo de força que as impede. E elas sabem disso, mesmo que não saibam explicar por quê. Mas como na prática se constrói essa engenharia de limites? Ela começa, antes de tudo, pela decisão interna, inegociável de parar de se colocar no último lugar da própria vida. Porque sim, cada vez que você aceita menos do que merece, cada vez que você prioriza o conforto dos outros à custa do seu próprio bem-estar, cada vez que você diz sim, querendo dizer não, cada vez que você silencia onde deveria se posicionar, você está ensinando ao mundo, e mais cruel ainda, ensinando a si mesmo, que você não merece ser priorizado. E aqui entra um princípio que deveria ser tatuado na mente de qualquer pessoa que deseja construir respeito, liberdade e poder. Pessoal, o mundo te trata na exata medida que percebe que você se trata. Não existe exceção. Se você se negligencia, se você se abandona, se você se trai, o mundo responde a isso. Se você se prioriza, se você se respeita, se você se protege, o mundo, inevitavelmente, ajusta o tom.
E essa engenharia dos limites não é construída na força. Ela é construída na clareza, na consistência, na capacidade de, primeiro, instalar esses limites dentro de você. Porque, antes de serem barreiras externas, os limites são, na verdade, acordos internos. São decisões não negociáveis sobre o que você aceita e, principalmente, sobre o que você nunca mais aceita na sua vida. E é aqui que muitos erram. Porque tentam impor limites na fala, mas não têm esses limites instalados no próprio sistema nervoso. Dizem, não aceito isso com a boca, mas internamente estão tremendo, ansiosos, inseguros, com medo de desagradar, de gerar desconforto, de perder a validação, de serem rejeitados. E o outro percebe. O outro sempre percebe. Por isso, o primeiro limite não é com os outros, é consigo mesmo. É o limite onde você decide, de forma radical, que nunca mais irá se abandonar, nunca mais irá se trair, nunca mais irá se colocar em situações onde sua paz, sua dignidade, sua energia e sua integridade sejam moedas de troca para comprar migalhas de aceitação, de amor ou de reconhecimento. A partir desse estado, os limites externos se constroem quase que automaticamente. Eles aparecem na sua linguagem corporal, no olhar firme, no tom de voz calmo, mas inegociável, no silêncio estratégico, na ausência deliberada. Porque sim, muitas vezes o limite mais poderoso é a sua retirada. É não discutir, não argumentar, não se justificar. É simplesmente sair. É simplesmente desaparecer da mesa onde não há mais respeito, onde não há mais troca justa, onde não há mais reciprocidade. E quando você opera desse lugar, algo fascinante acontece. O seu ambiente começa a se reorganizar. Pessoas que antes te testavam começam a te tratar com mais respeito. Outras, que estavam ali apenas para se beneficiar da sua ausência de limite, naturalmente se afastam. Porque diante de uma estrutura sólida, o parasitismo emocional não sobrevive. E ao mesmo tempo, pessoas que operam na mesma frequência, na mesma ética, no mesmo padrão de respeito e maturidade, começam a se aproximar. Porque o limite, além de ser uma barreira, também é um filtro. Um filtro que seleciona quem entra e quem simplesmente não tem mais acesso. Por isso, se até hoje você acreditou que limite era algo que você colocava no outro, entenda, o limite mais importante é aquele que você coloca em si mesmo. O limite de nunca mais aceitar ser uma versão enfraquecida de quem você realmente é. E, a partir daqui, se você entendeu isso, você começa a acessar um novo campo do jogo. Porque uma vez que sua presença comunica limite, uma vez que você se tornou psicologicamente blindado, você começa então a acessar uma das armas mais sofisticadas da psicologia social, a imprevisibilidade estratégica. A ferramenta que faz de forma quase mágica com que as pessoas te tratem com mais cuidado, mais respeito e mais deferência, sem entender exatamente o porquê. E é exatamente isso que vamos construir no próximo passo. Existe uma linha invisível que separa, de forma brutal, aqueles que são constantemente subestimados, testados e desvalorizados, daqueles que, mesmo sem precisar se impor na força, são naturalmente tratados com mais cautela, mais respeito, mais deferência. E quase sempre essa linha tem um nome: imprevisibilidade estratégica. O ser humano, por construção biológica, busca o que é previsível. Nosso cérebro é uma máquina de antecipação. Ele quer, ele precisa saber o que vem a seguir. Quando você se torna alguém previsível, o cérebro dos outros relaxa. Você se torna confortável, acessível, decifrado. E, no instante em que alguém te decifra totalmente, duas coisas acontecem, quase como um efeito automático.
Primeiro, você perde poder no jogo da influência. Segundo, você se torna alvo fácil para ser ignorado, ultrapassado, manipulado ou simplesmente descartado. Agora, aqui mora a chave que poucos entendem, mas que absolutamente muda o jogo. Quando você é imprevisível na medida certa, algo extraordinário acontece. As pessoas, de forma inconsciente, passam a te tratar com mais cuidado. Elas escolhem melhor as palavras na sua presença. Elas te observam com mais atenção. Elas evitam te testar. Não porque você ameaçou, não. Porque você gritou. Não porque você se impôs na força. Mas porque, simplesmente, não conseguem ter certeza sobre até onde você pode ir, o que você está disposto a tolerar. Onde estão, de fato, os seus limites e quais são suas reais intenções. A imprevisibilidade, quando bem utilizada, gera uma tensão psicológica extremamente saudável. Ela ativa nos outros um campo de atenção constante. E atenção, no jogo social, significa respeito. Porque você só presta atenção naquilo que você reconhece como relevante, como poderoso, como digno de cuidado. Aquilo que é previsível, você coloca no piloto automático. O que Maquiavel sabia e que a psicologia moderna hoje confirma com clareza é que um dos maiores erros de quem busca ser aceito, amado e validado é se tornar totalmente transparente, totalmente legível, totalmente disponível. Quem faz isso acredita que, assim, vai gerar mais segurança nos outros, mais carinho, mais amor, mais consideração. Mas, na prática, o efeito é exatamente o oposto. Quanto mais previsível você se torna, mais você escorrega na hierarquia invisível do respeito. Pense nas relações que você já viveu. Observe, por exemplo, aquele amigo ou colega que é sempre o primeiro a responder, a topar, a aceitar tudo, a estar sempre disponível, a nunca gerar desconforto, a nunca dizer não. O que acontece com a percepção social dessa pessoa? Ela não é lida como gentil, ela é lida como previsível. E logo, como alguém que não oferece risco, não oferece resistência, não gera tensão. E, portanto, pode ser deixada em segundo plano, pode ser esquecida, pode ser usada e raramente será tratada como prioridade. Por outro lado, pense naquela pessoa que você nunca tem total certeza de como vai reagir. Que às vezes está disponível, às vezes não. Que às vezes é extremamente acessível, carinhosa, generosa, mas em outros momentos é absolutamente distante, seletiva, reservada. Que não responde imediatamente. Que não dá satisfação o tempo todo. Que não se explica, não se justifica, não se entrega de forma automática. O que acontece? Sua mente começa a trabalhar. Você presta atenção. Você observa mais. Você calibra seu tom. Você cuida melhor do que diz, do que pede, do que espera. Isso não é jogo barato. Isso não é manipulação rasa. Isso é, na verdade, a compreensão profunda de como o cérebro humano funciona e de como as relações, consciente ou inconscientemente, operam. A imprevisibilidade é, portanto, uma camada de proteção psicológica. Ela impede que as pessoas te coloquem em caixinhas simplistas. Ela impede que te tratem como garantido. Ela impede que te leiam como alguém frágil, acessível demais, dependente demais, ansioso demais por aceitação. E, ao mesmo tempo, ela te posiciona como alguém que precisa ser tratado com cuidado. Mas atenção, isso não significa ser frio, distante, indiferente o tempo todo. Isso seria rigidez. E rigidez não é poder, é defesa. O jogo da imprevisibilidade é, na verdade, uma dança. É saber ser às vezes absolutamente disponível, generoso, amoroso, parceiro, colaborativo e, em outros momentos, ser absolutamente reservado, silencioso, seletivo, enigmático, ausente. É isso que gera tensão.
É isso que ativa no outro um campo psicológico onde ele percebe sem que você precise dizer nada. Com essa pessoa, eu não sei exatamente onde estão os limites, e justamente por isso é melhor não testar. E como se constrói isso na prática? Começa pela desconstrução do padrão automático de agradabilidade, pela quebra do vício da disponibilidade constante, pela remoção da necessidade de explicar tudo, de justificar tudo, de ser sempre previsível, sempre decifrável. Significa também cultivar o silêncio estratégico, a ausência intencional, a não resposta imediata, a escolha de não participar de todas as conversas, de não se envolver em todas as discussões, de não estar sempre acessível para tudo e todos. Significa, sobretudo, resgatar o próprio mistério, porque quem não tem mais mistério perde junto boa parte do seu valor social percebido. O ser humano é, por natureza, atraído e, ao mesmo tempo, cauteloso com aquilo que não consegue decifrar totalmente. E é exatamente nesse espaço, entre a curiosidade e a cautela, que nasce o respeito. Quando você domina essa habilidade, o jogo social muda completamente. Você percebe que não precisa mais se desgastar impondo limites na força. Porque, na verdade, o limite está instalado no simples fato de que os outros não sabem, com certeza, quais são as consequências de ultrapassá-lo. E, no campo da psicologia social, o desconhecido é sempre mais poderoso do que o conhecido, e é aqui que, talvez, você comece a perceber que tudo aquilo que te fazia ser ignorado, subestimado, descartado, tinha uma raiz comum: a previsibilidade excessiva. E que agora você tem nas mãos uma das ferramentas mais sofisticadas e, ao mesmo tempo, mais silenciosas do jogo do poder psicológico. Mas essa construção não termina aqui. Porque, se a imprevisibilidade te protege no campo externo, existe uma outra camada ainda mais profunda que precisa ser trabalhada. Uma camada interna, onde mora a raiz de quase toda vulnerabilidade emocional. A carência disfarçada de bondade. E é exatamente esse ciclo que nós vamos quebrar, de forma definitiva, no próximo passo dessa jornada. Existe uma prisão invisível que aprisiona milhões de pessoas todos os dias. Uma prisão que não tem grades, não tem algemas, não tem muros físicos. E exatamente por isso, é muito mais difícil de ser percebida. Ela não aparece nas fotos, não aparece nas redes sociais, não aparece nos discursos públicos, mas internamente ela sufoca, ela esgota, ela adoece. E o nome dessa prisão é carência disfarçada de bondade. Talvez esse seja, de todos os ciclos emocionais, o mais traiçoeiro, porque na superfície ele se disfarça de virtude. Ele se esconde por trás de gestos de gentileza, de disposição, de cuidado, de doação. Na superfície parece nobre, parece belo, parece até espiritual. Mas quando você olha de perto, quando você tem coragem de atravessar a camada superficial, o que aparece é algo muito mais desconfortável. Uma fome invisível por aceitação, por validação, por reconhecimento, por pertencimento. E essa fome, quando não é reconhecida, gera uma dinâmica emocional absolutamente autodestrutiva. Porque, sem perceber, você começa a construir sua vida inteira em torno de um único objetivo silencioso: ser aceito, ser querido, ser aprovado, ser validado. E para isso, você começa a moldar seu comportamento, a diminuir sua própria voz, a suavizar seus próprios limites, a aceitar coisas que no fundo te machucam, a tolerar faltas de respeito, pequenas humilhações, sobrecargas emocionais. Tudo, absolutamente tudo, em nome da esperança silenciosa de que, se você for bom o suficiente, disponível o suficiente, agradável o suficiente, as pessoas finalmente te darão aquilo que você tanto quer: amor, respeito, espaço, pertencimento. Mas
Aqui está a parte mais cruel e, ao mesmo tempo, mais libertadora desse ciclo. Esse dia nunca chega. Nunca. Porque quem opera na frequência da carência não recebe amor genuíno. Recebe migalhas emocionais. Recebe atenção condicional. Recebe validação que dura minutos, às vezes segundos, antes de precisar novamente se provar, se doar, se esforçar, se anular. Tudo de novo. E o mais perverso desse ciclo é que quanto mais você se entrega, quanto mais você se sacrifica, quanto mais você abre mão de si, menos você é valorizado. Porque o cérebro humano não valoriza aquilo que é excessivamente disponível. É cruel? Talvez. Mas é, acima de tudo, biológico. Psicologicamente, aquilo que é raro, seletivo, escasso, bem posicionado, é percebido como valioso. Aquilo que é abundante, garantido, previsível, constantemente acessível, perde valor. Por isso, talvez a pergunta mais brutal e ao mesmo tempo mais transformadora que você pode se fazer agora seja: o que eu venho? Sem perceber, negociando em troca de migalhas emocionais? A resposta, na maioria das vezes, é desconcertante. Porque ela revela que você tem, ao longo da vida, negociado tempo, energia, dignidade, saúde mental, paz, integridade. Tudo isso na esperança silenciosa de ser visto, de ser amado, de ser aceito. Mas aqui está a verdade que rompe esse ciclo de forma definitiva. Você não foi feito para ser uma versão editada de si mesmo. Você não nasceu para se encaixar, para se reduzir, para se curvar diante das expectativas dos outros. Você não está aqui para ser palatável, aceitável, confortável. Você está aqui para ser inteiro, completo, irredutível. E isso começa, antes de tudo, por um processo interno de ruptura com a sua própria carência. E atenção, isso não significa se tornar alguém frio, indiferente, fechado para as relações. Muito pelo contrário. Significa, na verdade, que você escolhe sair da posição de quem vive, implorando por amor, por reconhecimento, por espaço, e entra na posição de quem oferece isso, primeiro, para si. Porque quando você se oferece amor próprio, respeito próprio, validação própria, você para de aceitar migalhas dos outros. Você não se torna arrogante. Você se torna seletivo. Você não se torna frio. Você se torna criterioso. Você não se torna distante. Você se torna alguém que escolhe, conscientemente, onde, como e com quem deseja construir trocas emocionais. E a partir desse estado, algo profundamente poderoso acontece. As pessoas começam, de forma quase mágica, a te tratar diferente. Aqueles que antes te testavam, te empurravam para a sobrecarga, para o papel de eterno solucionador, de eterno suporte, começam a perceber que algo mudou, que o campo psicológico mudou, que agora existe alguém ali que tem dono, que se pertence, que se respeita, e junto com essa percepção vem uma reorganização radical do seu ambiente. Pessoas que operavam no modo parasitário, que só se aproximavam para sugar sua energia, sua disponibilidade, sua atenção, começam a se afastar naturalmente. Porque, diante de uma estrutura emocional blindada, a carência alheia não encontra mais espaço para se alimentar. Ao mesmo tempo, novas conexões começam a surgir. Pessoas que operam no mesmo padrão de autorrespeito, de autorresponsabilidade, de integridade emocional, começam a te perceber, a se aproximar, a construir relações onde não há mais peso, onde não há mais exploração disfarçada de amizade, de amor ou de parceria. E aqui surge uma das maiores verdades da vida, que poucas pessoas têm coragem de dizer. Quando você se cura da sua própria carência, você se torna livre. E na liberdade, você não ama mais por necessidade, você ama por escolha.
Você não se conecta mais porque precisa preencher um vazio. Você se conecta porque sua vida já está cheia de você. E exatamente por isso, você só permite perto aquilo que soma, que nutre, que eleva. Se até aqui você percebe que passou uma vida inteira tentando ser bom, ser agradável, ser acessível, ser tudo para todo mundo, então respira fundo. Porque isso não foi fracasso. Isso não foi erro. Isso foi, na verdade, um estágio, uma etapa da sua consciência. E se você chegou até esse ponto, é porque essa etapa se encerra aqui. Porque agora você entende que a sua energia, sua presença, seu tempo, seu amor e sua atenção não são recursos infinitos. E exatamente por isso, eles não podem e não devem estar disponíveis para qualquer pessoa, para qualquer circunstância, para qualquer narrativa. Você não é fonte de nutrição emocional para quem não sabe se nutrir. Você não é carregador emocional dos outros. Você não é depósito de carências alheias. Você é, antes de tudo, dono de si. E é a partir desse lugar que sua vida começa a se reorganizar de forma irreversível. E se você sente que essa chave já virou dentro de você, então prepare-se, porque agora vem o estado mais elevado dessa construção. Porque se até aqui você aprendeu a ser inabalável, a ter presença, a impor limites, a se tornar imprevisível e a se libertar da carência, agora você entra definitivamente no estado de poder. O estado onde você encerra de forma definitiva a era de ser subestimado, manipulado ou descartável. Chega um momento, e se você chegou até aqui, é porque esse momento chegou para você, em que simplesmente não dá mais para continuar sendo uma versão enfraquecida de si mesmo. Não dá mais para viver na posição de quem espera ser notado, de quem espera ser respeitado, de quem espera que, em algum ponto, as pessoas percebam, reconheçam e valorizem o que você oferece. Porque agora a consciência é clara, inegociável e inquestionável. Ninguém te entrega o respeito que você mesmo não exige, que você mesmo não sustenta, que você mesmo não emana. Esse é o ponto onde você deixa, definitivamente, de ser uma peça no tabuleiro dos outros e se torna o arquiteto do seu próprio jogo. É o ponto onde nasce aquilo que, psicologicamente, se conhece como estado de poder. E esse estado não tem nada a ver com força física, com agressividade, com gritar mais alto, com dominar pela imposição. Não. O estado de poder é um campo interno. É uma frequência energética. É um posicionamento psicológico que faz com que sua simples presença reorganize o ambiente. Quando você está nesse estado, as pessoas sentem. Elas não sabem exatamente explicar por quê, mas sentem. Sentem no olhar, na postura, no silêncio, no jeito como você ocupa espaço, no modo como você se retira quando não há mais troca, no modo como você sustenta seus nãos, sem culpa, sem justificativas, sem ansiedade. E a partir daí, algo profundamente transformador acontece. Você para de negociar sua própria dignidade. O estado de poder é, antes de tudo, uma decisão. A decisão de nunca mais se colocar no papel de quem precisa ser validado, aceito, aprovado ou querido para existir. É uma ruptura radical e definitiva com o vício da agradabilidade. É quando você percebe que sua vida não é um palco montado para os outros aplaudirem. É um território sagrado, onde só pisa quem entende o valor que você carrega. E isso não é arrogância, não é prepotência, não é sobre se achar melhor do que ninguém. É sobre finalmente se tratar com o mesmo nível de respeito que você passou uma vida inteira oferecendo para os outros. Muitas vezes, sem receber de volta. É sobre entender que, se você não se vê, se você não se reconhece, se você não se prioriza, ninguém mais fará isso por você. Nesse estado, os antigos padrões simplesmente não encontram mais espaço. Aquela dinâmica onde você aceitava migalhas emocionais morre aqui.
Aquele ciclo onde você aceitava ser carregador das dores dos outros, solucionador dos problemas dos outros, pilar das fragilidades emocionais alheias, simplesmente não existe mais. Porque agora existe um limite tão nítido, tão sólido, tão inegociável, que qualquer tentativa de ultrapassá-lo é imediatamente percebida e interrompida. E mais, quando você opera no estado de poder, você não precisa mais se proteger da rejeição, porque você entende que, na verdade, a rejeição é um presente. Cada pessoa que não suporta seu limite, sua presença, sua força, sua consistência, simplesmente se revela. E você entende que isso não é uma perda. É uma triagem, uma seleção natural, automática, que separa quem merece estar no seu campo de quem nunca deveria ter estado ali. Da mesma forma, o medo de ser descartado simplesmente desaparece. Porque você percebe que o único lugar de onde você nunca pode ser descartado é de si mesmo. E, enquanto você for fiel a si, enquanto você sustentar sua própria integridade, enquanto você se escolher todos os dias, não importa quem te escolhe ou quem te abandona, porque sua paz, sua segurança, sua presença e sua dignidade não estão mais no bolso de ninguém. E isso reorganiza tudo. Suas relações mudam, sua postura profissional muda, seus negócios mudam, seu campo social muda, porque agora você opera a partir de um núcleo interno que diz, o tempo todo, sem precisar dizer nada: eu não aceito ser tratado abaixo do meu valor. E quem não percebe isso, perde o acesso. O mais fascinante? As pessoas percebem. O mundo percebe. E automaticamente, quem antes te tratava como opção, começa a perceber que agora é você quem faz as escolhas. Que agora é você quem decide quem tem acesso, quem permanece, quem entra, quem sai. Porque no estado de poder, você não vive mais tentando se encaixar. Você se torna simplesmente o próprio padrão. E daqui para frente, uma coisa é certa: nunca mais você será subestimado. Nunca mais será manipulado. Nunca mais será descartável. Porque quem se torna indispensável para si, se torna naturalmente indispensável no jogo da vida. Não por necessidade dos outros, mas porque sua presença, sua energia, sua autoridade emocional se tornaram simplesmente impossíveis de ignorar. E se você sente, aqui dentro, que essa é a sua nova frequência, então entenda, o jogo não termina aqui. Pelo contrário, o que construímos até aqui foi a blindagem interna, a fortaleza psicológica, a arquitetura da sua própria autoridade pessoal. Mas, se agora você domina seu mundo interno, surge, inevitavelmente, a próxima pergunta: como eu agora levo essa força para o mundo externo? Como eu uso essa nova versão de mim para influenciar, negociar, liderar, persuadir, conquistar e prosperar em qualquer ambiente, sem precisar perder minha essência, minha paz e minha integridade? Porque sim, existe um próximo nível, o nível onde você para de apenas se proteger e começa a verdadeiramente expandir, a ocupar, a construir, a liderar. E se isso faz sentido para você, então se prepara, porque o que vem daqui para frente é simplesmente a engenharia da influência.